Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje, nós retomamos a história do Brasil e vamos tratar do período de 1964 a 1985, a ditadura militar no Brasil. Então, durante 21 anos, os militares deram um golpe em março de 1964 e governaram até 1985, sob a forma ditatorial, é assim chamada a ditadura militar. E nós vamos, a partir de agora, compreender esse período da história do Brasil, é chamado de um período ditatorial, embora setores, da sociedade e setores, especialmente das Forças Armadas, teimam em não reconhecer o regime de exceção que o Brasil viveu durante esses 21 anos. Então, quando nós terminamos com vocês sobre o governo João Goulart, o João Goulart foi cassado, derrubado por um golpe militar em março de 1964, cuja participação importantíssima dos Estados Unidos, através do IPAD e do IPES. IPAD é um instituto mantido de estudos democráticos, da ação democrática, Instituto de Pesquisa e Ação Democrática, mantido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, fazia parte de um grande projeto da América Latina para o governo norte-americano de implantar ditaduras pró-capitalismo e pró-Estados Unidos, Então não foi o Brasil o único estado que sofreu esse tipo de golpe. A América Latina ecoou N golpes de Estado, militares. Nós vamos falar disso quando nós tratarmos da América Latina e já na segunda metade do século XIX, do século XX. Então, no Brasil, é a chamada ditadura civil-militar, porque ela teve o apoio, e a complacência da burguesia, dos empresários, dos banqueiros, e da elite política nacional. Destaca aí Adhemar de Barros, em São Paulo, Magalhães Pinto, em Minas Gerais, Carlos Lacerda, na Guanabara, são figuras proeminentes da política aí, golpista, e que entregaram na mão dos militares o golpe. E por que essa ditadura ocorre? Porque o Brasil vivia, segundo essas elites, uma política rumo ao comunismo, rumo à cubanização. Virar uma Cuba. Por quê? Porque o governo João Goulart apresentava ao Congresso Nacional os programas de reformas de base, as reformas sociais, ou seja, um conjunto de leis sobre as políticas sociais. O que no Brasil sempre foi um tabu das elites, falar de políticas sociais. Nós sempre tivemos planos econômicos, planos não sei das contas, mas planos sociais é um tabu se falar nisso. Bom, dado o golpe, o general Castelo Branco assume o governo como representante da junta militar. Ele vai, a partir de agora, governar sob decreto, e é nesse aspecto que eu compartilho com vocês o PowerPoint para a gente já ir destrinchando essa questão. Porque o que nós chamamos de decretos, no Brasil chamou-se de atos institucionais, ou AIs. Certamente vocês, por esses dias, por esses tempos do governo de Bolsonaro, têm ouvido falar no AI-5, por exemplo, Muitos bolsonaristas, assim, representantes políticos
bolsonaristas, são qualificados dessa forma, são defensores da aplicação do AI-5 na atualidade brasileira. Vamos chegar lá para a gente entender o que é esse AI-5. Então, o governo ditatorial militar começa de administrar o país, a governar o país através dos atos institucionais. Está aí, atos institucionais, AIs. Por que eu comecei por essa parte? Porque é a parte jurídica, por assim dizer, desse tempo. E nós vamos, nesse aspecto, falar sobre os principais atos adicionais, né? Então, vejam, tiveram atos adicionais número 100, acima de 100 atos adicionais. Vamos falar desse início, que é justamente de 1964 a 1970. Então, é decretado pelo governo Castelo Branco o ato adicional número 1. Né? Então, aquilo que era para ser um golpe de Estado contra os perigos do comunismo e contra a insubordinação que vivia o país, nas greves, nas manifestações, né, das classes populares. Feito essa limpeza, né, dos comunistas, dos grevistas, né, etc., entregaria de volta ao governo, porque em 65 já haveriam eleições presidenciais. Né? Final de 64 para o mandato de 65, começado, né? Então, é instituído, decretado pelo governo, o ato adicional número 1, que suspende as garantias constitucionais. Significa o que é isso? Suspendeu a Constituição de 1946. Portanto, a nossa 1, 2, 3, quarta Constituição republicana, quinta Constituição brasileira, durou aí 19 anos. De 46 a 64, né? Quando foi suspensa. Então, suspendeu a Constituição e começa a governar por esses atos institucionais. No ato institucional número 1, é a suspensão, a cassação de mandatos e direitos políticos. Significa o quê? Eliminar da relação política, da representação política, os considerados inimigos da ordem. Os baderneiros, os comunistas, os sindicalistas, os estudantes, os chamados reformistas, né? Aqueles que apoiaram as reformas do senhor João Goulart. Então, a cassação a extinção e intervenção em todas as organizações populares e de trabalhadores, especialmente aquelas que atuaram no projeto das reformas de base do governo João Goulart. A UNE, né, foi a única delas que, embora cassada, ela vai permanecer na clandestinidade, né, a União Nacional dos Estudantes. A criação do Serviço Nacional de Informação, o famoso SNI, com uma legislação que dá maiores poderes ao Executivo e torna a Lei de Segurança Nacional uma lei muito mais intervencionista, imperativa, né? Com a sua atuação, a vasta atuação. Bastava você criticar o governo que você estava sendo processado, né? E tem mais, os tribunais agora passavam a ser tribunais militares, na sua grande maioria, porque o próprio Supremo Tribunal Federal sofreu intervenção e vários ministros perderam seus mandatos. Né? Então, essa briga de hoje do governo atual brigar com o Supremo Tribunal Federal, isso, por ele ser um militar, né? Embora um militar expulso, né, do Exército, mas ele tem uma formação militar. Ele teima nessas questões ainda de, né, atritos com aquele espaço da República que é responsável pela guarda da Constituição, né, que é o Supremo Tribunal Federal. E o cancelamento das eleições presidenciais de 65 com a prorrogação do mandato de Castelo Branco até 68. Em 67, o Castelo Branco morre num acidente de avião. Né? Então, vai entrar um segundo
o ditador Costa e Silva. Nós vamos falar quando nós falarmos da questão política. Logo em seguida, em 66, em 65, é decretado o ato adicional número 2. O ato adicional número 2, ele prevê intervenção nos estados e municípios, até porque considerados adversários da ditadura, venceram nos 2 estados proeminentes da República, que é Minas Gerais, com Israel Pinheiro, e no Rio de Janeiro, com Negrão de Lima. Então, o governo rapidamente decreta o ato adicional número 2, que prevê a intervenção nos estados e municípios, né? Permite a decretação de recesso das casas legislativas. Significa o quê? Qualquer momento, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional poderiam ser fechados, né? Extingue os partidos políticos, todos os partidos políticos existentes, né? E decreta o chamado bipartidarismo. Prazo de 45 dias, esses, né, filiados a esses partidos agora extintos e cassados os seus registros na Justiça Eleitoral, são obrigados a arranjarem uma agremiação que aceite um ou outro. Então, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, ela vai filiar-se a ela aqueles favoráveis ao regime militar, à ditadura. E ao MDB vão filiar aqueles políticos opositores à ditadura, mas lembrar sempre que essa é uma oposição consentida, é até certo ponto. A partir de certo ponto, o cara perde o mandato, porque a Lei de Segurança Nacional permite a cassação de mandatos eletivos, né, de cargos de juízo, professores universitários, funcionários públicos, tudo isso o ato adicional número 2 permitia. O fechamento do Congresso Nacional, que ocorre em 66, né? De forma que ele abre em 67 para outorgar ao Brasil, não promulgar, outorgar ao Brasil uma nova Constituição, ou seja, a 5ª Constituição Republicana, a 6ª Constituição Brasileira. Essa Constituição, ela legitima, dar legalidade a esses atos institucionais e, ao mesmo tempo, afere os poderes, né, a concentração de poderes no Executivo. Com todas essas parafernálias que vocês estão vendo aí dos 2 primeiros atos, e que vão, né, a partir de 69, a reforma da Constituição, que vai ampliar ainda mais essa intervenção do Estado em todos os setores da atividade da nação, né? Também o ato adicional decreta as eleições indiretas para governadores de estado. Significa o quê? A Assembleia Legislativa é que elegia o governador, essa Assembleia é de maioria da Arena, não é isso? Então, de certa forma, era a intervenção da União nos estados, nos governadores, né? E permitiu também a intervenção nos municípios considerados de área de segurança nacional, que vai ocorrer, por exemplo, em Araxá, em 1970. Até hoje a gente não sabe, de fato, o que é isso, mas ocorreu na cidade de Araxá. Capitais, grandes cidades chamadas, decretaram essa área de segurança nacional. Aqui, por exemplo, da nossa região, Araxá e Patrocínio, né? Foram 2 cidades que sofreram intervenção com os nossos ditadores municipais. Falaremos deles mais para frente. Outro ato adicional, esse o pior de todos, é o ato adicional número 5, de 13 de dezembro de 68. Após uma série de, né, manifestações contra a ditadura, o governo do general Costa e Silva, um homem chamado de linha dura, vou falar para vocês em outro momento, decreta o ato adicional número 5, que suspende o direito ao habeas corpus. Significa o quê? Prisão para todo mundo que for considerado de oposição.
ou inimigo do regime. Então, você não tem mais a garantia de um julgamento, né, limpo, livre e com direito de ampla defesa. Então, são as chamadas prisões arbitrárias. Então, é isso que essa turma pedia. Está pedindo aí de vez em quando, e parece que no dia 7 de dezembro, setembro agora que vem, tem um movimento nesse sentido, né? Confisco de bens em caso de enriquecimento ilícito, eu coloquei isso entre aspas, porque isso nunca ocorreu, né? Isso era conversa para boi dormir. E aí, as prisões de estudantes, sindicalistas, artistas, intelectuais, prisão e exílio, quando não morria torturado nos porões aí dos organismos de repressão criados a partir aí do AI-5, da decretação do AI-5. Tem ato adicional número 3, ato adicional número 4, que aí um fala sobre eleições para prefeito de nomeação de prefeito de capital, nomeação não sei o quê, mas esses são os 3 atos assim que de fato vão estruturar o regime militar no Brasil, né? Bom, o que nós vamos perceber a partir daí, o grande acordo entre o Estado e a burguesia. Nós vamos desmiuçar em outra aula, mas eu digo para vocês já de antemão que, vejam, né? Nesse aspecto, a burguesia abdicava das liberdades de imprensa, habeas corpus, e a representação partidária. Se tem um erro aqui, eu vou corrigir, né? Aquelas organizações tradicionais que permitiam o controle das massas via ideologia partidária, abre mão de tudo isso em troca daquilo que o Estado se propôs a fazer: manter a ordem, ou seja, a qualquer custo, faça o que for necessário, mata, expurga, exilia, tortura, né? Mas o Estado assume como se fosse o interesse da nação, por uma grande propaganda, nós vamos falar sobre isso, né? Os interesses desses empresários, como, né, os interesses, seriam os interesses de toda a nação, através de uma grande propaganda e da imposição, né, de uma legislação extremamente repressora. Então, eu fico por aqui, tenham todas e todos uma boa tarde e um abraço.